Sheldon, você constrói todo tipo de dispositivo. Um cara esperto, que é tão bom com as mãos. Construir um par de orelhas robóticas seria mole pra você. Uou, ok. Hoje a gente vai voltar direto pros anos 2000, uma era bem diferente dos desenhos animados, para revisitar uma série que muita gente viu quando era criança, mas que talvez muita gente não se lembra dela, ou pelo menos não se lembra que ela realmente era boa. E eu tô falando, é claro, de uma robô adolescente. E seguindo a linha das animações ali da época, era uma série que tinha os pontos mais fortes, a comédia e a ação. Meio parecido ali com Meninas Superpoderosas. Mas o mais legal é que ela tinha alguns toques mais profundos e filosóficos, escondido muitas vezes por trás das suas piadas. Então isso, que criava um tom mais sério, acabou chamando atenção também de um público um pouco mais velho. A Jenny, ou XJ9, é uma robô extremamente poderosa que foi feita para proteger o planeta. Porém, o que ela realmente queria era viver uma vida normal como uma adolescente. E eu acho legal que isso ia um pouquinho contra a maré da época, onde adolescentes queriam ter superpoderes, e aqui ela já era super poderosa e ela só queria ser uma adolescente. Ir pra escola, fazer amigos, se apaixonar, todas aquelas coisas que parecem simples, mas eram quase impossíveis pra ela. O estilo de animação dessa época é meio controverso pra mim. Eu confesso que eu julgava um pouco, principalmente quando eu era criança, por ser um desenho mais bidimensional, chapado assim, mas eu era inocente demais. Pois hoje eu vejo o quanto esse estilo de animação tem o seu charme e seu apelo, que realmente é algo nostálgico assim. Se você cresceu vendo TV Globinho, Jetix ou Nickelodeon, provavelmente já viu esse desenho passar sem nem perceber o quanto ele era à frente do seu tempo, pois por trás de tudo isso ele tinha mensagens como solidão, liberdade e o que realmente significa ser humano. Então hoje a gente vai reviver essa história completa, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias, e deixa aqui nos comentários quais histórias vocês querem ver nos próximos vídeos. Beleza? Então, com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história se passa na cidade futurística e fictícia de Tremorton, e anos antes da criação da XJ9, a doutora Nora Wakeman tinha fundado a Skyway Patrol, uma força de defesa criada durante a Primeira Guerra Intergaláctica, onde desenvolveu um robô gigantesco chamado Armagedroid, que deveria proteger a Terra de ameaças alienígenas. Porém, ele acabou se rebelando, e Nora decidiu desativá-lo, enviando o robô para o núcleo do planeta. E a partir dessa experiência, ela resolveu criar uma nova geração de robôs defensores, as unidades XJ, começando ali com o XJ1 até chegar na criação da Jenny, que seria a XJ9. Cada um deles teria uma personalidade diferente, porém nem todas eram tão simpáticas quanto Jenny, e por isso a cientista as mantém desativadas em seu porão, ativando-as apenas em casos de emergência. Enquanto isso, Jenny tem uma missão principal: proteger a cidade de vilões, monstros e qualquer tipo de ameaça. Tudo isso tentando equilibrar essa vida heróica com os dilemas típicos da adolescência, como ir pra escola, fazer amigos e lidar com dramas do dia a dia. E aí que conhecemos um garoto chamado Tuck, que está brincando de beisebol e acidentalmente quebra a janela da casa da doutora Nora, e ao entrar para recuperar a bola, ele se depara com a Jenny, aquela figura metálica e imponente que o assusta completamente. Apavorado, ele foge e conta tudo ao seu irmão mais velho, o Brad. E quando Nora ouve o que aconteceu, ela ordena que Jenny evite qualquer contato com humanos, especialmente com adolescentes. E mais tarde, Brad acaba vendo Jenny pela janela e, curioso, sobe até o quarto dela para conhecê-la. E os dois se dão bem rapidamente, se divertindo em várias atividades. Porém, a bolinha de pano que eles chutaram para o espaço acabou se transformando em um meteoro colossal prestes a destruir a Terra. Jenny então entra em ação, voando até o espaço e conseguindo destruir o meteoro a tempo. E aí que vemos pela primeira vez ela salvando o planeta. No final, Tuck perde o medo da robô e a doutora Wakeman decide permitir que Jenny tenha um pouco de tempo livre. Só que no final do episódio a gente vê várias naves misteriosas se aproximando da Terra. E agora Brad e Tuck iam na casa da Jenny para brincar com ela. Nesse dia eles montaram uma pista de corrida de carrinhos no quarto da Jenny, mas num acidente eles acabam quebrando a TV, e dentro dela tinha aprisionados ratos de laboratório mutantes liderados por Vladimir, que decidem se vingar de Nora invadindo o corpo de Jenny. Eles a colocam em modo de repouso e assumem o controle do seu corpo. E aí, os garotos que devem assumir o protagonismo para salvar a sua nova amiga robótica.
robótica. Por fim, eles conseguem derrotar os ratos jogando em uma piscina e acabando com a sua rebelião. E por influência deles, a Jenny queria sair de casa, conhecer o mundo. A sua mãe não permitia, mas com muita insistência, sua mãe cede e decide criar uma skin humana para ela poder se disfarçar. O problema é que a Jenny fica muito ansiosa, apressando tanto a criação que ela acaba ficando muito estranha. E quando ela vai na feira da cidade, ela acaba assustando todo mundo. Porém, acontece um acidente que a roda gigante sai desgovernada e a Jenny usa os seus poderes para assim conseguir salvar as pessoas. E é aí que a população começa a vê-la como uma heroína, até mesmo aceitando a sua presença na cidade. A partir desse momento, Jenny se torna oficialmente a protetora de Tremonton, jurando proteger todos enquanto tenta viver como uma garota comum. E essa meio que seria a parte fácil, pois o desafio maior ainda seria ela começar a frequentar o colégio. Empolgada para viver a vida de uma garota normal, ela começa o seu primeiro dia na escola cheia de expectativas, mas logo percebe que as coisas não são tão simples quanto parecem. Tentando se enturmar, ela copia o estilo das garotas mais populares, que é a Britty e a Tiffy, mas o resultado é um desastre completo. Sua natureza robótica acaba chamando a atenção demais e ela passa o dia inteiro enfrentando situações constrangedoras. Mesmo assim, quando o caos começa, é Jenny quem acaba salvando todo mundo, ganhando um pouco de respeito e também a curiosidade das suas colegas. E apesar desses contratempos, ela segue otimista, animada para continuar frequentando a escola e fazer parte daquele mundo humano que ela tanto admira. Enquanto isso, Sheldon, um garoto nerd da tecnologia, que não é esse Sheldon, tá sofrendo o bullying de 3 valentões que o obrigam a fazer o trabalho deles. Jenny então defende e coloca os agressores para correr. O problema é que o garoto, claro, se apaixonaria perdidamente por ela. E a partir daí ele começa a tratar a Jenny como se fosse a sua namorada, o que gera uma série de maus entendidos, até mesmo com a própria Dra. Wakeman. Mas o clima muda quando um bando de criminosos captura Jenny e Sheldon, mesmo sendo frágil, sacrifica seu robô favorito para salvá-la. No fim, Jenny entende o quanto ele é gentil e se desculpa, fortalecendo uma amizade que vai render várias histórias mais pra frente. Um tempo depois, Brad e Tuck estão brincando na neve quando Jenny aparece e entra na bagunça. Mas a diversão é interrompida por um robô misterioso que tenta convencê-la a visitar um planeta chamado Cluster Prime. Jenny recusa e acaba lutando contra ele. Só que no meio da briga, Tuck é acidentalmente preso dentro do corpo do robô e passa a ser controlado por ele. Com a ajuda de Brad, Jenny consegue resolver a confusão e desligar o invasor. No final, Tuck recupera o controle, mas o episódio termina com os dois irmãos brigando de forma divertida por causa de um simples boné. Depois a Jenny começa a se incomodar com algo que todo adolescente entende, a sua própria aparência. Na escola, ela vira motivo de piada porque ela não tem orelhas. Determinada a se encaixar, Jenny decide construir um par de orelhas artificiais para parecer mais humana. Mas é claro que as coisas sairiam do controle, pois mesmo depois do procedimento, os colegas continuam zombando dela. E para piorar, essas orelhas acabam atrapalhando ela durante uma luta contra o vilão The Lancer, que tá roubando objetos valiosos pela cidade. Cansada de ser motivo de chacota, Jenny arranca as orelhas de uma vez e com isso consegue derrotar o inimigo. E no fim, a mensagem que ela aprende é que ser diferente não é um defeito, mas sim é o que torna ela única. Depois disso, Brad e Tuck ganham jetpacks da Jenny e saem voando por aí. Só que esse passeio vira um caos total, pois eles acabam dentro de uma nave alienígena, causando confusão e sendo perseguidos pela própria Sky Patrol. Depois de muita bagunça, os garotos voltam para casa são e salvos. E Jenny, claro, leva uma bronca de sempre da mãe, que aliás decide tirar umas férias e deixar a filha responsável sozinha pela casa e também pela defesa da cidade. Mas é claro que assim que ela saísse, Brad e Tuck resolvem fazer o que todo adolescente faria: usar a casa para dar uma festa gigantesca. E como era de se esperar, tudo acaba dando errado. Um dispositivo alienígena que Jenny guardava é confundido com uma bolinha e vira uma ameaça dentro da festa. No fim, ela precisa lidar com a invasão dos alienígenas e ainda limpar a casa inteira antes que a sua mãe voltasse. E milagrosamente ela consegue. Isso sim é ser super poderosa. E a Dra. Wakeman até elogia a filha, achando realmente que tudo ficou em perfeita ordem. Em outro episódio,
Jenny é enviada ao Japão para enfrentar um exército de goblins com presas afiadas. Ela consegue vencê-los, mas durante a batalha acaba perdendo o disco de idiomas de inglês. E assim ela fica presa, conseguindo apenas falar japonês. E quando ela volta à cidade, ninguém entende nada do que ela tá dizendo. E mesmo assim, quando o incêndio começa na cidade, Jenny consegue usar a língua japonesa para convencer uma criatura gigante de esponja que ajuda ela a apagar o fogo. No fim, uma garotinha japonesa consegue devolver o disco perdido e Jenny volta a falar inglês. Só que o Brad também acabou criando sem querer outra criatura de esponja gigante que agora cresce sob a luz do sol. E depois a Dra. Wakeman decide dar a Jenny um par de novos olhos com recursos avançados. E essa parte do desenho é muito legal, pois eles têm a liberdade dessa ficção científica para fazer upgrades, criar novas coisas aleatórias e tecnológicas, o que funciona muito bem para a criação das histórias. Enfim, o problema desses olhos é que o design dele é bem esquisito. E a Jenny fica apavorada, pois ela fica parecendo um inseto, só que ao fazer isso ela fica completamente cega. E com isso ela acaba no cinema confundindo os sons dele com algo na vida real e causando um verdadeiro caos. Enquanto Brad e Tuck tentam ajudá-la, conveniente surge um novo vilão, que é um ladrão, que é um olho gigante, mas na verdade é invisível. E essa cegueira da Jenny meio que ajudaria ela a conseguir capturá-lo. E no final ela tem o design dos seus olhos antigos restaurados, mas mantendo as melhorias que ela precisava. E outro episódio marcante é quando a Jenny tenta entrar no restaurante que o Brad trabalha, mas o dono do lugar proíbe robôs entrarem, e ela, frustrada, pede ajuda para a mãe, que mais uma vez vai criar uma skin humana realista, o que, diferente do anterior, funciona visualmente, porém o traje acaba tendo vontades próprias. Quando ela chega no restaurante, todo mundo se encanta com a nova garota misteriosa, mas a skin começa a tomar controle, deixando a Jenny completamente diferente, e as coisas só conseguem voltar ao normal quando o restaurante é atacado por motoqueiros espaciais e a Jenny precisa decidir manter o disfarce ou salvar as pessoas. E é claro que ela escolheria o certo, se livrando do traje, derrotando os invasores, embora o restaurante acabasse em ruínas. E no final do episódio, a skin se prende ao corpo do dono do restaurante, deixando aquele mistério no ar de que isso poderia ser um problema futuro, o que é outra coisa muito legal desse desenho, pois apesar dele ser bem episódico, algumas tramas se sustentam, vilões se repetem, o que dá uma profundidade mais interessante para ele, mesmo o seu estilo e época tendo uma outra pegada. Mas enfim, depois de tantas missões, Jenny começa a lidar com um problema bem mais humano, o excesso de responsabilidade. O seu irmãozinho postiço, Tuck, vive chamando ela para resolver qualquer coisinha besta, desde abrir um pote até espantar uma abelha. No começo ela não liga tanto, sendo paciente, mas com o tempo as interrupções viram um verdadeiro tormento para ela. Cansada de ser chamada à toa, Jenny simplesmente decide ignorar todos os pedidos de ajuda dele. E o problema é claro que quando Tuck realmente entra em perigo, ninguém acredita. Uma clássica reinterpretação da história do menino que gritava lobo. No fim, ela percebe o erro, salva o garoto e, como castigo moral, o persegue pela cidade para ensiná-lo uma lição, mostrando que até mesmo uma heroína pode perder a paciência. Em outro episódio, Vexus, a vilã líder do Império Robótico Cluster, usa um gás que infecta a Jenny com pequenos robôs parasitas. A infecção começa mudando a aparência dela, deixando-a parecendo uma versão primitiva meio monstruosa, e aos poucos toma o controle de sua mente. E durante o dia da foto da escola, Jenny fica totalmente fora de si, atacando os colegas e destruindo tudo. Mas com a ajuda da mãe e dos amigos, ela consegue se libertar do controle e eliminar os robôs invasores. No final, ela recupera sua aparência, mas acaba tirando a foto do anuário com a portinhola da barriga aberta. Depois, a Jenny tenta se enturmar, entrando para o time de futebol americano da escola. O mais esperado por ela ser menina seria ela entrar como líder de torcida, mas ela acaba sendo rejeitada pelas líderes. E aí que ela resolve mostrar do que é capaz, entrando em campo como uma jogadora e se tornando basicamente a nova estrela do time, substituindo o arrogante quarterback Jack. Ela leva o time a várias vitórias e vira uma celebridade instantânea, mas logo percebe que a popularidade é passageira. Todo mundo só a apoia enquanto ela está vencendo. Desiludida por isso, ela decide sair do time, deixando o próprio Jack frustrado. Ele tenta se vingar
lutar com um cachorro robô de ataque, mas ele acaba se distraindo com um gato e a cena termina com os dois rindo da situação. Depois disso, o comandante Smythus do Cluster chega à Terra em busca de cristais de energia PIP que caíram em Tremorton. E quem encontra essas pedras são Brit e Tiff, as primas metidas da escola, o que acabam ganhando o que elas sempre quiseram, muito poder, e com isso decidem dominar a cidade, enfrentando Jenny como se fosse um desfile de moda com superpoderes. Mas no meio da luta, Jenny mostra uma revista dizendo que os cristais já tinham saído de moda, e assim as duas largam tudo na hora. Sério, foi uma situação genial pra situação. E o próprio Smythus também é derrotado de forma patética, fantasiado de supermodelo ucraniano. Já em outro episódio marcante, Sheldon, tentando provar que pode ser tão incrível quanto outros robôs, cria uma armadura e se transforma no misterioso Silver Shell. E Jenny, sem saber a sua verdadeira identidade, acaba se apaixonando pelo novo herói e até planeja uma festa para conhecer melhor o tal do Silver Shell. Mas no meio da festa, um monstro aparece e Sheldon, preso na armadura, não consegue se revelar. E no fim, a Jenny fica arrasada, achando que o Silver Shell a abandonou. E Sheldon, preso no papel de herói que ele mesmo inventou, fica sem coragem de contar a verdade. E aqui a gente vê essa mistura de comédia com um toque de melancolia, mostrando o quanto o sentimento dele por ela realmente é sincero. E depois a Jenny acaba descobrindo que ela tinha sido programada para sonhar, porém ela nunca teve essa experiência. Curiosa, ela convence a mãe a ativar o módulo de sonhos e a partir daí passa a dormir no meio das aulas e também nas missões, tudo para poder viver aventuras malucas dentro da sua própria mente. Depois disso, ela decide instalar um sistema nervoso artificial para sentir emoções humanas de forma mais intensa, mas quando as configurações dão errado e ficam travando no modo dor, cada pancada que ela toma vira um tormento. Mesmo assim, ela enfrenta um vilão perigoso e consegue vencê-lo, pois ela consegue trocar o modo para o Cócegas, o que também acaba ficando hilário. No fim, a mãe remove o sistema, mas Jenny guarda um pedacinho escondido para ela poder sentir cócegas quando quiser. E com essas novas experiências e dilema de sentimentos humanos, a primeira temporada acaba, com a Jenny mostrando que, mesmo sendo uma máquina, ela pode ter mais humanidade que muita gente ao redor dela. E a segunda temporada começa com a Jenny tendo aqueles dilemas bem adolescentes, de que ela não tinha outra roupa, ela só usava a mesma. Depois de perceber que está sempre com o mesmo visual metálico, ela decide que precisa mudar o estilo. Com a ajuda dos amigos, ela passa por várias transformações de moda, cada uma mais exagerada que a outra, e para surpresa de todos, começa a virar tendência na escola. As primas Brit e Tiff tentam competir com ela, mas cada vez que aparecem com um novo look, Jenny aparece com outro ainda mais incrível. Só que quando as duas resolvem levar a disputa pro extremo, elas desafiam a Jenny a ficar extremamente magra. Infelizmente, ela entra na onda, pedindo pro Sheldon remover todas as suas armas para deixar o corpo dela mais fino. O problema é que justo nesse momento, os motoqueiros espaciais voltam para a cidade e agora ela precisa lutar completamente desarmada. Só que, felizmente, mesmo sem as armas, Jenny consegue derrotar o grupo usando só agilidade e criatividade. No final, Tuck aparece dentro de um mini robô inspirado nela e ajuda a luta também. Uma cena engraçada e caótica ao mesmo tempo. Logo em seguida, uma epidemia do amor atinge Tremorton. De repente, todo mundo da cidade começa a agir como se estivesse apaixonado, menos a Jenny, que fica se sentindo deslocada. E é aí que ela acaba conhecendo Kenny, um robô com traços de cachorro criado pelo rival da Doutora Wakeman, o cientista Phineas Mogg. Kenny é gentil, fofo e parece entender Jenny melhor do que qualquer outro humano. E assim, os dois acabam se apaixonando, para o completo desespero de Sheldon, que não suporta ver essa cena. Mas quando Nora descobre que Kenny foi criado por Mogg, ela proíbe a filha de continuar o namoro. Mas mesmo com todos contra, Jenny decide seguir o seu coração. E infelizmente, a rivalidade entre os dois cientistas acaba separando o casal. E o romance termina de forma agridoce. É um momento bem sentimental mesmo. Um tempo depois, Jenny conhece um grupo de super-heróis adolescentes. Eles são descolados, poderosos e
parecem viver o sonho que Jenny sempre quis, o de ser uma heroína popular e admirada. Encantada com o grupo, ela começa a passar mais tempo com eles e acaba se afastando dos amigos humanos, Brad e Tuck. Mas ela logo percebe que os novos colegas tratam os humanos com desprezo. Eles realmente acreditam que eles são inferiores. E quando um monstro gigante ataca a cidade, eles acabam fugindo. E são exatamente Brad e Tuck quem ficam para ajudar. E é aí que Jenny entende o verdadeiro valor das amizades. No final, não importa o quão popular a pessoa seja. O que realmente importa é se eles estarão ao seu lado nos momentos mais difíceis. E assim ela fica e luta ao lado dos dois. Juntos, eles derrotam o monstro e provam que coragem e lealdade valem mais do que qualquer superpoder. E depois vem o especial de Natal, que realmente é um episódio bem especial e marcante. A própria abertura dele é diferenciada. E logo de início, um robô do mal aparece disfarçado de Papai Noel e começa a causar o maior caos. Parece um novo inimigo para Jenny enfrentar se não fosse ela mesma. Acontece que a Jenny está substituindo o próprio Papai Noel, pois ele está se recuperando de um acidente misterioso, que eu não sei o que ele fez, mas ele está engessado da cabeça aos pés. E ainda bem que a família Wakeman tem algum tipo de relação com o bom velhinho, porque senão esse ano teria ficado sem Natal. Imagino que a Nora conheça o Papai Noel porque os dois são inventores. Já o Brad, o Tuck e o Sheldon, bom, eles estão lá só pra apoiar a amiga mesmo. E depois de deixar o Polo Norte, a Jenny e os amigos vão pro shopping aproveitar as promoções do dia seguinte ao Natal. E é lá que ela conhece Todd Sweeney, um garoto que parece ter 30 anos de idade, saído de um filme do Tim Burton. Ele é triste, solitário, então com pena dele a Jenny decide alegrá-lo. Só que além de triste, ele é podre de rico. Rico, mimado e obcecado por controle. E ele até tenta comprar a Jenny, mas não é algo possível. Então ele simplesmente força ela a estar no comando dele. Ele é obcecado por armas. E agora ele tem talvez a arma mais poderosa do mundo em mãos. Dando um choque nela, ela simplesmente apaga. E quando acorda, tudo parece diferente. Ela foge da mansão do Todd depois de muita luta, mas percebe que tem algo de errado. As pessoas da cidade estão com medo dela. Até mesmo seus melhores amigos estão atacando ela como se ela fosse uma ameaça. E o pior de tudo, nem em casa ela está segura. A Nora, a sua própria criadora, tá pronta para substituir a Jenny por outro modelo, a XJ10. É uma cena muito pesada. E até tem muitas teorias que nasceram daí. Mas enfim, a Nora fica apavorada com a Jenny e só volta ao normal depois de conseguir prendê-la. Só que a garota consegue escapar, toda machucada. E agora ela estava sendo perseguida pela Skyway Patrol, sofrendo assim mais danos. E sério, essa perseguição é muito boa, é tensa, bem animada, cheia de emoção. Ela acaba ficando encurralada e parece que é o fim. A tela escurece e aí surge a ajuda do único amigo que ainda acredita nela, o Sheldon. E com a ajuda dele, ela finalmente descobre o que realmente aconteceu há quase um ano antes. A Jenny tinha sido controlada pelo Todd e forçada a arruinar todos os feriados do ano. Não fica claro se isso afetou o mundo inteiro ou apenas a cidade de Tremorton, mas o resultado é que todo mundo ali passou a odiar a Jenny. Pensa nisso, ela ficou um ano inteiro sem memória, fazendo coisas horríveis que ela nem sabia. É realmente bem mais profundo e pesado esse episódio. Mas mesmo assim, ela decide voltar para a mansão do Todd e tentar conversar com ele. E aí a gente descobre o lado triste da história dele também, que ele tinha sido abandonado pelos pais quando era pequeno e por isso ficou preso naquele trauma. O último Natal que ele teve com eles foi o dia em que eles foram embora. E desde então, ele passou a odiar o Natal. Não importava se ele estava cercado de dinheiro. E assim, beleza, ele tem a dor dele. A própria Jenny acaba aceitando isso. Mas isso não anula que ele basicamente criou um episódio de abuso. Enfim, ele ainda acredita que está no controle e planeja atacar o Polo Norte. Enquanto isso, a Nora, o Brad e o Tuck também seguem pra lá para tentar impedir o pior. Mesmo o Sheldon insistindo que a Jenny não era a culpada dessa história. E chegando lá no Polo Norte, eles são recebidos por um exército de elfos armados até os dentes. A Jenny passa por eles como se fossem brinquedos de pelúcia. Mas o verdadeiro desafio vem logo depois. O próprio Papai Noel aparece para enfrentá-la. E olha, o velhinho até que sai bem para quem tá lutando contra uma máquina de guerra. Mas mesmo assim, acaba sendo derrotado e preso. Todd, todo orgulhoso, aparece para dar o golpe final e manda a Jenny acabar com o Papai Noel. Porém, ela já não estava mais sob o controle
controle dele. Talvez ela tenha segurado um pouco a força para não machucar o bom velhinho, mas o importante é que ela resistiu. E no meio da confusão, um novo grupo de elfos chega para ajudar, porém já é tarde demais. O estrago já tinha sido feito. E foi só nesse momento que seus amigos perceberam que a Jenny nunca foi realmente má. No fim, os brinquedos da cidade foram todos destruídos durante a briga, então a Jenny tem a melhor ideia possível, a expropriação dos bens de um garoto burguês, doando todos os seus brinquedos e assim, mais uma vez, conseguindo salvar o Natal. Acabando do jeito meio estranho, pois os pais do Todd aparecem do nada depois desses anos desaparecidos e todo mundo aplaude. Nem parece que o cara quase destruiu o Natal inteiro, mas tudo bem. E pra fechar, a Jenny dá um presentinho pro Sheldon. Um beijo no seu rosto e agradecimento por ter salvo a vida dela. Fofo demais. Acabando, claro, com uma canção natalina. E depois de salvar o Natal, a Jenny tenta viver um pouco de normalidade, mas como sempre, isso não dura muito. As primas Brit e Tiff convidam ela para uma festa do pijama, fingindo que querem se aproximar, mas é claro que era uma cilada. Durante a noite, elas convencem Jenny a participar de uma série de pegadinhas pela cidade, quebrando coisas, assustando pessoas e deixando um rastro de caos. Enquanto isso, a Skyway Patrol começa a investigar os incidentes e a própria Dra. Wakeman fica preocupada, achando que a filha foi sequestrada ou está fora de controle. E quando Jenny descobre que as amigas estavam zombando dela o tempo todo, ela se arrepende e tenta consertar os estragos antes que a mãe volte. Mas meio que não dá certo e ela acaba de castigo de qualquer jeito. Mas o pior estava por vir. O comandante Smiles do Império Cluster consegue capturar Jenny e a leva à força para Cluster Prime, o planeta natal dos robôs do Império. Lá ele usa uma tecnologia de controle mental para fundir Jenny com milhares de clones, transformando-a em uma arma apocalíptica colossal. De volta à Terra, ela é forçada a lutar contra os próprios amigos e a mãe, talvez uma das cenas mais pesadas de toda a série. Então, para tentar salvar a filha, a Dra. Wakeman reativa todas as irmãs XJ e juntas elas formam uma fusão gigantesca para assim conseguir enfrentar a Jenny. E apesar de todo esse poder combinado, parecia que ainda não era suficiente, pois a Jenny absorve parte da energia das próprias irmãs e fica ainda mais poderosa. Tudo parece estar perdido, até que Nora consegue quebrar o controle mental e finalmente libertar a sua filha. Smiles foge jurando vingança e as irmãs XJ voltam a ser desligadas e guardadas no porão, como se nada tivesse acontecido, coitadas. Isso é uma das cenas que traz um tom mais sombrio pra série. E depois dessa guerra, a série volta com um tom mais leve, com o episódio de Dia dos Namorados. Jenny quer ir ao baile da escola, mas a mãe não deixa. Ela pensa então em convidar o Silver Shell, e ela ainda não sabe que ele na verdade é o Sheldon, e é claro que ele aceitaria na hora. Mas o plano dá errado quando os motoqueiros espaciais invadem o baile, forçando o Sheldon a sair várias vezes para lutar e voltar ficando se disfarçando. Jenny fica irritada achando que o Silver Shell está ignorando ela, e quando finalmente decide dançar com outro garoto, Sheldon entende que o importante mesmo é vê-la feliz, mesmo que não seja com ele, o que vai por um caminho meio inconvencional, pois a gente espera que ele revele a sua verdadeira identidade, mas ele simplesmente desiste. É aquele toque melancólico que a série sempre soube equilibrar. E depois, o vilão Krusty reaparece fingindo querer fazer as pazes. Ele atrai a Jenny para o seu laboratório e a desmonta completamente, espalhando as suas peças por todo o mundo. Brad, Tuck e Sheldon embarcam numa missão maluca para encontrar cada peça dela, passando por situações absurdas de pessoas que usaram as peças como decoração, até um fazendeiro que acreditava ter achado um trator alienígena. No fim, eles conseguem remontar Jenny e enganar Krusty com um corpo falso, deixando o vilão surtado achando que venceu. E é assim que termina a segunda temporada. E a terceira começa com Jenny animada para voltar às aulas, mas rapidinho a empolgação acaba. Provas surpresas, educação física na chuva e um monte de regras sem sentido. Tudo isso faz ela questionar por que humanos gostam tanto da escola, o que, convenhamos, não é nem um pouco verdade. E depois de acidentalmente machucar um valentão, ela é ameaçada de suspensão, mas em vez de se preocupar, Jenny fica até feliz. Afinal, seria o fim das lições e dos boletins. A mãe, claro, não acha graça nenhuma e decide dar aulas em casa pra ela. Só que Jenny
leva isso com zero seriedade. Trapaceia nas provas e ainda instala uma antena para roubar respostas do ar. E quando acaba sendo pega, ela percebe que a escola normal não é tão ruim assim, voltando e aprendendo que os erros também fazem parte de crescer. Enquanto isso, Brad começa a se sentir deixado de lado. Ele passa o tempo todo sonhando, acordado, imaginando que é um astro famoso. Mas logo percebe que a Jenny tem passado muito tempo com o irmão dele, Tuck, e também com uma nova amiga chamada Melody. Jenny desconfia da garota e, pra variar, ela está certa que algo não bate. Melody então se revela uma robô que só queria viver uma vida normal, longe de confusões. Mas o que começa como ciúmes vira um conflito de verdade quando um monstro gigante apaixonado por Brad começa a atacar a cidade. No fim, Melody prova que é uma boa pessoa e Jenny aprende a deixar o coração dos outros em paz, mesmo que o dela ainda tenha um lugar reservado para Brad. Em outro episódio, o pequeno Tuck está prestes a repetir de ano e resolve fazer um filme escolar para garantir nota. O problema é que ele vira um diretor tirano, mandando em todo mundo, até mesmo no meio de uma batalha de verdade contra monstros. No fim, o filme vira uma coleção de cenas vergonhosas dele mesmo, o que é motivo de piada para todo mundo. Mas o professor adora a sinceridade do projeto e o aprova, mostrando que às vezes ser ridículo é melhor do que ser perfeito. Depois disso, a cidade é atacada por comidas vivas. Isso mesmo, hambúrgueres, batatas fritas, todos com consciência. A Skyway Patrol tenta resolver, mas só piora as coisas. E até a Dra. Wakeman é presa por vigilantismo. Jenny então precisa salvar tanto a cidade quanto a mãe. E no final, as duas conseguem limpar o nome da família, além de também derrubar um general maluco obcecado por prender robôs. Em outro episódio, a Jenny sonha em comprar um tocador de música, que estava muito hypado entre os jovens. Porém, o preço dele é absurdo. Ela tenta trabalhar em vários empregos, só que é demitida de todos eles. Sem mais escolha, no desespero, ela acaba roubando o aparelho. E claro que se sente péssima logo depois. E quando tenta devolver, todos acham que ela tá lutando contra uma ladra falsa para proteger a cidade. E no fim, ela confessa, se redime e aprende uma lição sobre consumo e vaidade. Mesmo sendo uma robô, ela não escapa dos desejos de consumo do capitalismo. Depois disso, vários vilões que já tinham sido derrotados decidem se unir para criar a Legião do Mal. A Jenny subestima os caras e se deixa capturar de propósito, achando que seria a tarefa fácil escapar. Mas a coisa sai do controle e eles quase destroem ela de vez. Mesmo desmontada, Jenny dá um jeito de se reerguer e vencer o grupo com inteligência, provando que ela não é apenas força bruta e assim consegue salvar o dia. E voltando para o arco emocional, o Sheldon tenta fazer Jenny sentir ciúmes fingindo ter uma nova namorada, mas ao mesmo tempo ela fica surda por causa de um parafuso solto. No fim, um garoto popular conserta o problema dela com uma flor mecânica, que ironicamente foi criada pelo próprio Sheldon. E ela percebe a verdade tarde demais. E assim os dois seguem com aquela relação que quase aconteceu, mas não aconteceu. E isso acaba durando a série toda. A reta final traz alguns episódios bem insanos, como o dia em que alienígenas confundem Jenny com uma deusa dos cometas e quase puxam o sol para cima da Terra, ou o episódio que o Sheldon envelhece 75 anos e depois volta a ser bebê por acidente. Porém, é no arco final que a série entrega o que tem de mais grandioso. Jenny e os amigos acabam presos em uma ilha cheia de animatrônicos inspirados em figuras históricas, tipo uma hora do terror assim. E tudo aquilo era comandado por um inventor chamado Tio Weasley, que é uma clara paródia de Walt Disney. As estátuas ganham vida e atacam todo mundo, mas no fim, Jenny salva a galera e deixa o vilão para trás, derrotado e sozinho. Depois vem um dos episódios mais malucos e marcantes. Brad é sequestrado pelos motoqueiros espaciais porque a líder deles quer se casar com ele. Enquanto isso, Jenny tá bugada, travando, falando francês por causa de um erro de download de idioma. Mas mesmo assim, ela descobre sobre o casamento e vai tentar resgatá-lo. Só que ela descobre que o Brad, na verdade, aceitou se casar mesmo. E o problema é que no planeta dos motoqueiros, o casamento inclui devorar o noivo. A sorte é que a Jenny chega bem a tempo de salvá-lo. E assim ele jura nunca mais reclamar da sua vida na Terra. O penúltimo episódio mostra Jenny sendo transformada numa motocicleta viva e Tuck precisa vencer o medo de
decide pilotar a Jenny Moto até o planeta dos motoqueiros para resgatá-la. E no fim ele volta confiante e finalmente aprende a andar de bicicleta sozinho, o que é um fechamento bem fofo pro personagem. Então chega o grande final. A cidade de Tremorton está em festa pelos 300 anos de fundação, quando o Vexus volta com o exército completo do Cluster. Invade o planeta, destrói tudo e joga os humanos contra Jenny. Ela tenta defender a cidade, mas acaba sendo culpada pela destruição. Cansada de ser rejeitada, Jenny acidentalmente ativa um teletransportador e vai parar em Cluster Prime, que é o planeta lá habitado apenas por robôs. Um local onde ela acaba se sentindo em casa e se sentindo aceita. Porém, ela descobre que tudo aquilo é uma ilusão criada por Vexus, que manipula os robôs locais com mentiras. E quando essa verdade vem à tona, Jenny acorda para a realidade e lidera uma rebelião. Com a força de todos, eles conseguem derrotar Vexus e libertar tanto a Terra com os humanos, quanto o Cluster Prime com os robôs. De volta para a Terra, a cidade inteira a recebe com gratidão. E com isso, finalmente, a Jenny se sentia que aquele era o seu lugar, com uma heroína que queria ser humana, mas percebe que o que a tornava especial nunca foi o seu corpo de metal, mas sim o coração e os sentimentos que ela mesma construiu. E é assim que termina Uma Robô Adolescente, uma série que começou parecendo só mais um desenho de ação da Nickelodeon, mas que no fim das contas entregou algo muito mais profundo. Porque Jenny nunca foi só uma robô lutando contra vilões. Ela era uma garota tentando entender o mundo, tentando se encaixar, tentando ser aceita. E quem nunca se sentiu um pouco assim, não é mesmo? E o mais bonito é que mesmo Jenny sendo feita de metal, ela é uma personagem extremamente humana. Ela sente medo, solidão, raiva, alegria e o mais importante, sente vontade de viver do jeito dela, sem precisar seguir o que os outros acham normal. E isso faz com certeza ela ser uma heroína incrivelmente inspiradora. O estilo visual também é uma parte marcante, com aquele traço retrofuturista cheio de curvas e cortes fortes, com o quê dos desenhos dos anos 50, mas com um ritmo frenético dos anos 2000. Tudo ali passa uma sensação meio atemporal, como se o futuro e o passado existissem ao mesmo tempo. E isso combina perfeitamente com a ideia de uma garota robô presa entre dois mundos, o humano e o tecnológico, além do equilíbrio também entre o humor e a melancolia. A série conseguia fazer a gente rir e também pensar sobre solidão no mesmo episódio. Ela realmente consegue passar em alguns momentos um sentimento de vazio inexplicável. E mesmo tendo terminado há mais de uma década, Uma Robô Adolescente deixou a sua marca. Talvez não tão grande quanto ela merecia, mas quem realmente é fã do desenho se apega e é fiel a isso. É tipo uma joia rara escondida. E eu espero que com esse vídeo ela chegue em mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que tudo isso me ajuda demais. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!